Eu estou recebendo no Conexão Brasília o cantor, comunicador e radialista Maurício Fares. Chegou em Brasília em 1956 e está contando aqui a sua epopeia de ver essa cidade nascer do nada. Você chegou a encontrar com Juscelino alguma vez? Muitas e muitas vezes. Porque eu morava no Núcleo Bandeirante, no final da segunda avenida, no final da Avenida Central, que era bem próximo daquele córrego que tem ali, tem uma pontezinha, tem um córrego, então a gente ficava ali. Mas Brasília sofria naquela época incêndios homéricos. Quando dava um incêndio, porque eram casas muito juntas. Tudo de madeira, né? É tudo de madeira e tudo coladinho. E era mais seco do que hoje, porque não tinha ainda o Lago Paranoá. E além de tudo, aquele poeirão, aquela secura, então dava aqueles incêndios terríveis. Tinha uma casa comercial muito grande que ocupava um quarteirão bem próximo de onde eu morava. Era Moplan. Moplan, o nome dessa loja de eletrodomésticos, de colchões e coisa e tal. E essa Moplan pegou fogo também. Num desses incêndios aí pegou fogo e quando acontecia um incêndio assim, era a maior loucura. Era todo mundo correndo com balde, outros correndo com mala, outros com panela, tentando salvar. De uma forma ou de outra, todo mundo participava, tentava participar para ajudar a controlar. Não existia brigada de incêndio, não existia corpo de bombeiro, não existia nada. E num desses incêndios aí, que praticamente destruiu um quarteirão inteirinho do Núcleo Bandeirante, o Juscelino, ele foi para ver o tamanho do estrago. E numa dessas aí, eu estava, eu também já morava ali por perto, eu estava lá quando ele chegou. Aí eu tive ainda a honra de receber a mão do Juscelino na minha cabeça. Ele falou: menino, o que você está fazendo aqui? Não fica aqui perto dessas coisas. Ainda me lembro perfeitamente das palavras dele. Menino, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Não tem nada... O Juscelino ele morava no Rio de Janeiro, era presidente da República, a capital era o Rio de Janeiro, e ele, todas as noites, terminava o expediente no Rio de Janeiro, ele pegava o avião dele, vinha para Brasília, demorava 3 horas de voo naquela época, vinha aqui para inspecionar à noite de madrugada as obras e de manhã cedo ele voltava para dar expediente. Ele dava expediente no Rio durante o dia e vinha para Brasília todo dia para vistoriar as obras, e era comum ele visitar... encontrar com todo mundo no meio da rua e tal. Ele aparecia nos locais menos prováveis de se encontrar o presidente, mas quando você menos esperava, você dava de testa com o Juscelino. Ele era uma pessoa muito simples nesse aspecto aí e gostava realmente de participar da vida da cidade. Porque a vida da cidade, ele era a cidade em si. Brasília, hoje, se é o que é, deve tudo a Juscelino. Então eu acho que ele incorporou. Ele aceitou esse papel de que ele representava Brasília e ele era Brasília na verdade. Então, agora, Maurício, você foi crescendo, a cidade foi crescendo, você foi crescendo também. Quando se deu o seu encontro com o mundo da comunicação? Olha, eu acho que no tempo ainda da Jovem Guarda. No tempo da Jovem Guarda... 1965, nós estamos completando agora 50 anos da Jovem Guarda. Exatamente. Inclusive eu recebi no programa recentemente a Joelma, grande cantora Joelma da Jovem Guarda. Eu tenho fotos junto com a Joelma, com o Cláudio Fontana. Cláudio Fontana. Eu tenho fotos junto, porque teve uma época que vieram os dois aqui a Brasília e nós estávamos participando de programas juntos, e aí então eu tirei uma foto junto com eles e tal. Mas então, veja, na época da Jovem Guarda, eu usava cabelão comprido. Da moda, né? Era o cabelo aqui, aquelas calças boca de sino. Aí, e outra, cabelo era ruim, aqueles cabelos, cabelo sarará, tinha que passar aqueles cremes para alisar. Meu amigo, quando aquilo batia no couro cabeludo, aquilo pegava fogo, a gente ficava louco, ficava... E quando batia a poeira, virava um tijolo. Não é nem... É hilário só de você imaginar. Mas a gente não se dava conta disso na época, né? Achava que estava abafando. Né? Não, para mim era o maior prazer. Ou como diríamos hoje, como se diz hoje em dia, é o maior tesão quando você via aquele cabelo esvoaçando, aquele cabelo esvoaçando depois do efeito dele aí, o cabelo esvoaçando, caindo, você jogando cabeça para trás. Ainda tinha o Rony Von que fazia, pois é, para ver o cabelo.
Mas era sensacional. Aí foi nessa época, então, eu comecei a cantar em conjuntos de Jovem Guarda. Aqui tinha os grupos aqui em Brasília que chamavam os Quadradões. Os Quadradões. Conheceu? Ari Gonçalves, Ari é meu primo, era o vocalista. Arimateia, o irmão dele, o Ribamar. Mas, rapaz, mas então, conheci todo aí, mundo. meu Deus do céu. Inclusive, vocês gravaram uma música, os Quadradões gravaram uma música, a primeira música do Clodo Ferreira, Ao Entardecer, Amor. Clodo Ferreira é o compositor de Revelação, Quando a Gente Tenta, de Toda Maneira, e de outros grandes sucessos da música brasileira, né? Então, nesse tempo tinha... em paralelo aos Quadradões, aí então formou-se o grupo Os Apóstolos, que eram os remanescentes dos Quadradões. E tinha também então, o Mauri Show, que tinha o Gessé. Mauri Show tinha o Gessé, o Zé Miguel. E depois, que eles eles já participavam do Elson Sete. Elson Sete, do Matos Quelas. Exato, dos Matos Quelas. Nós estamos falando dos primórdios da música de Brasília, né? Os maiores grupos, aqueles maiores grupos. Nessa época, meu irmão, o Edmundo, já tocava com o Elson Sete. Ele só tocava com o Elson Sete quando ele conheceu Gessé. Tinha o Zé Carlos também, um cantor, não sei se você se recorda do Zé Carlos, gostava de cantar música italiana, muito bom, também remanescente desse tempo aí. Aí então foi daí, você me perguntou como é que foi o meu gosto pela comunicação. Então começou pela música. Comecei pela música. Então é mais ou menos a minha história, eu comecei também, as pessoas acham que eu comecei no rádio, depois gravei. Não, eu gravei primeiro para depois ir para a televisão e para depois ir para o rádio, né? Aí... Depois dessa fase de empolgação... Vocês cantavam o quê? Iê, na época? Era iê. Ih, rapaz, que era uma brasa, Mora. A primeira lágrima, Renato e seus Blue Caps, uma versão dos Beatles. Coruja... Danny Dino. Danny Dino. E você se lembra? Bom, vou guardar aqui para lembrar dessa do Danny Dino mais tarde, quando em 1982 nós fizemos um show na Serra Pelada para 85 mil garimpeiros. Mas vamos voltar no seu início na comunicação. Sim. Aí eu desisti um pouco da música, fiquei um pouco desencantado, que não achava que não era aquilo que eu queria. Foi então quando surgiu essa oportunidade. Eu passando pela rodoviária do Plano Piloto, aí tinha uma pessoa lá anunciando pelo serviço de som que eles estavam à procura de locutor. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou lá. Aí quando eu chego lá, ele falou, aguarda aí que nós vamos fazer um teste com você. No ar! Aí me deram um papel para que eu lesse. Eu, nervoso, nunca tinha falado no microfone. Microfone para falar, não. Para cantar, sim, mas para falar, nunca. Era a primeira vez. Aí me deram um papel lá, então leia esse texto aqui. E tinha lá uma palavra diagnóstico. Mas eu estava tão nervoso, que na hora eu diagnostico. Aí a mulher, que era a dona do serviço de som, ela, meu amigo, infelizmente você vai ter que primeiro aprender a falar o português para depois tentar se candidatar à vaga de locutor. Falei, não, mas é porque eu estou um pouco nervoso, me dá outra oportunidade. Falou, então tá bom, mas vamos deixar para daqui mais uns dias você voltar aqui para a gente tentar fazer o outro teste. Falei, tudo bem. Aí eu voltei, depois de poucos dias aí, eu voltei. E aí foi onde eu passei... Você não acreditou no diagnóstico dela? Não, aí eu larguei o diagnóstico de lado, então ela já me contratou e eu ficava anunciando as saídas, as partidas de ônibus e alguns textos comerciais que apareciam, eu ficava fazendo aquilo ali. Foi quando eu entrei para trabalhar como operador de áudio na Rádio Nacional. Você veja bem, então minha história de Brasília, a minha história com a Rádio Nacional é muito mais antiga do que o meu tempo de locutor. Porque o tempo de locutor foi depois que eu já tinha passado por faculdade, já tinha ido embora, já tinha ido para Rondônia, tinha trabalhado em Rondônia, voltei. Aí que eu entrei para a Rádio Nacional. Mas então eu comecei a trabalhar como operador de áudio na Rádio Nacional. Você lembra o ano que foi isso? Olha, foi em 1960 e qualquer coisa. Não foi mais do que 62, não,
1968. 68 foi o ano que eu cheguei em Brasília. 1968. Então eu trabalhava como operador de áudio, então já tinha uma certa intimidade com o meio radiofônico. Se faltava um locutor, eu ia, fazia algum... Agora, programa mesmo você passou a fazer só na Rádio Nacional da Amazônia ou você chegou a fazer na Rádio Nacional de Brasília também? Não, só na Rádio Nacional da Amazônia. Depois que eu estava trabalhando como locutor na Rádio Nacional da Amazônia, que eu passei a fazer programas também na Rádio Nacional de Brasília, né? Certo. A Rádio Nacional da Amazônia, você foi para lá em que ano? 1976. Logo, os primeiros... Não existia a Rádio Nacional da Amazônia. Era a Rádio Nacional de Brasília ainda, mas já com Programação em ondas curtas. com programação em ondas curtas. E ainda não era chamado de Rádio Nacional da Amazônia. Aí foi quando levaram a Márcia Ferreira e o Primeiro Lessa. o Edelson Moura. Não, o Edelson foi depois. Foi primeiro a Márcia Ferreira e o Lessa. Depois é que o Edelson foi. O Edelson foi depois da Márcia. Quando o Lessa saiu é que entrou o Edelson Moura na Rádio Nacional da Amazônia. Tinha um outro... Era o Lessa, eu não me lembro o primeiro nome dele, Lessa. Ele e a Márcia Ferreira entraram primeiro. Quando o Lessa saiu, entrou o Edelson Moura e formou com a Márcia Ferreira um par que foi sucesso. É porque era tudo junto, né? Então nós trabalhávamos todos juntos naquele antigo prédio da Rádio Nacional, um prédio baixo, e só sabia que era transmissão em ondas curtas. De Não se 25 e falava- 49 metros. 25 e 49 metros. Agora as lembranças estão um pouco confusas aqui na minha Bom, cabeça. Né? nós vamos falar agora, na minha opinião, da mais importante emissora de rádio que já existiu no Brasil, a Rádio Nacional da Amazônia, num tempo em que não existiam emissoras locais, num tempo que não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada, que a Amazônia era um pedaço abandonado do Brasil e que foi integrado ao Brasil pelas ondas da Rádio Nacional da Amazônia. Isso no próximo bloco.